Então, de novo, boa noite a todos. Antes de começarmos hoje, que vamos falar sobre o capítulo 8 do Evangelho, que se intitula Bem-aventurados os puros de coração, eu gostava de vos falar de um outro evento. Um brunch beneficente em prol da Fraternidade Sem Fronteiras. Fraternidade Sem Fronteiras é uma organização sem fins lucrativos, com sede no Brasil, e que, nesse momento, vocês podem encontrar ali na mesinha tentando também esse desdobrável com informações, e que nesse momento está trabalhando em Moçambique, ajudando crianças vítimas de pais que faleceram com HIV. Há milhares de crianças órfãs que subsistem com a ajuda das pessoas que podem dar alguma coisa. Então, a Fraternidade Sem Fronteiras está nesse momento apadrinhando crianças, ou as pessoas apadrinham crianças, contribuindo com R$50 por mês, que são aproximadamente 15 francos. Garantindo assim que uma criança por mês tenha a refeição diária todos os dias à hora do almoço. Para além disso, como, graças a Deus, devido a muitas individualidades que apoiam esse trabalho, inclusive Divaldo Franco, os padrinhos começaram a fluir de tal forma que agora é preciso trabalhadores. Então, como não há muitos voluntários, vai ser preciso contratar pessoas especializadas para determinadas áreas e para isso é preciso dinheiro. Então, vai se realizar em Solothurn, aqui na Suíça, no dia 4 de dezembro. Portanto, daqui a 15 dias, no fim de semana, domingo, no Convento dos Capuchinhos, em Solothurn, um brunch beneficente. O que eu quero pedir para vocês é, quem puder ir, nós agradecemos muito. Quem não puder ir e puder participar, a gente agradece também. Então, depois no final, eu vou estar vendendo ingressos para quem quer ir ou para quem não pode ir. A entrada são 25 francos por adulto, 15 francos por criança, até aos 12 anos, e a criança com menos de 6 é gratuito. E há também sorteios dessas t-shirts da Fraternidade Sem Fronteiras. Quem quiser só participar na tiragem do sorteio, são 5 francos. Mas pode preencher e depois me dá o canhotozinho, e se não puder ir, a gente leva, porque os dados vão ficar comigo, e depois, se sair a t-shirt, eu trago a t-shirt para vocês. Tá? E, entretanto, entrando no site www.fraternidadesemfronteiras, tudo junto.org.br, podem apadrinhar uma criança. Tem todas as facilidades de poder ajudar, sendo apadrinhando crianças, dando algum donativo. Tem pagamento por PayPal, tem pagamento por carta Visa internacional. Portanto, vamos ajudar essas crianças a dar um pouco daquilo que por vezes nos sobra, porque 15 francos por mês, ajudar uma criança a ter uma refeição diária não é nada. Tá? Vamos então hoje falar sobre uma das bem-aventuranças que Jesus falou, os que têm puro coração. E nesse capítulo, Kardec nos fala da simplicidade e a pureza do coração, dos escândalos, se a nossa mão é motivo de escândalo, então cortai-a e deixai que venham a mim as criancinhas. Nas bem-aventuranças é algo que a mim me toca de sobremaneira, porque já Gandhi falava que se perdessem todas as obras ocidentais, se só sobrassem as bem-aventuranças, a humanidade estaria salva. Então, é de facto uma lição para cada um de nós, de cada vez que podemos pegar nessa lição de Jesus e falar sobre elas. E em Mateus 5, versículo 8, Jesus nos diz que bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus.
E continua dizendo em Marcos 10, 13 a 16, apresentaram ao mestre algumas crianças. Seus discípulos afastaram-nas com palavras ásperas. E Jesus lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. E a gente se pergunta, mas por que as crianças? E Kardec, no Evangelho, nos diz: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e orgulho. É por isso que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Essa comparação poderia parecer injusta, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e traz ao renascer para a vida corpórea as imperfeições que não se tenha despojado em suas precedências existências. Só um espírito chegado à perfeição nos poderia oferecer esse tipo de verdadeira pureza. E Jesus quer então que nós nos transformemos em criança de novo. E a lição é transmitida da seguinte forma: o reino dos céus só é conquistado por aqueles que têm a pureza do sentimento. Portanto, essa é a lição que nós hoje temos que assimilar. Nós temos que tentar purificar nossos sentimentos para que tornemos a vir de novo crianças e possamos de novo entrar no reino dos céus. O reino dos céus. E o que é reino dos céus? O reino dos céus é um estado de felicidade plena, cujo ingresso se obtém através da simplicidade e da humildade. Precisamos ser simples e humildes. Simplicidades e humildade são virtudes inseparáveis da pureza do coração e contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Esses dois defeitos que nós temos desde há muito e que está na hora de nós combatermos. Nós ainda temos enraizados aquele instinto de conservação, aquele instinto de sobrevivência que é inato aos animais. Mas nós já deixamos essa nossa fase da animalidade para trás. Nós hoje somos racionais, hoje temos raciocínio e isso nos permite a gente começar a trabalhar e desenvolver trabalhando o egoísmo e o orgulho. E o egoísmo e o orgulho muitas das vezes se desenvolvem em nós em situações tão simples que nós nem nos damos conta. E porque está de tal modo enraizado e de tal modo espontâneo em nós, a gente nem se dá conta de como se está reagindo. Está na hora de começarmos a trabalhar. Então, eu me perguntei, mas por que as crianças? Por que é que Jesus nos dá o exemplo das crianças? Naquela altura, era necessário que todos compreendessem. Compreendessem que os espíritos puros eram completamente desconhecidos para os homens comuns daquela época. Ainda hoje é. Quando a gente fala de Jesus, que é um espírito puro, que veio cá servir de exemplo. E que se torna tão difícil nós conseguirmos entender a forma como ele via a vida. E como ele, em 3 anos, que foi a época do trabalho dele, ele mudou a humanidade. O que seria para Jesus falar para nós há 2000 anos atrás de que
um dia seríamos espíritos puros. E é por os espíritos puros que é o reino dos céus. E as crianças, sim. As crianças eram conhecidas de todos. Então, Jesus se aproveitou das crianças, explicando de que as crianças é o que se assemelham, o que é necessário ser para nós entrarmos no reino dos céus. Para nos chamar a atenção ao mecanismo da infância, que hoje é explicado pelo Espiritismo. E vamos então entrar um pouquinho nessa explicação. O que é o espírito antes e depois do nascimento? Acreditando na reencarnação, acreditando que tudo aquilo que a gente passa em nossas vidas, se não tem causa nessa vida, tem que ter numa vida passada. Então, por muitas dificuldades que possamos passar, por muitos momentos difíceis que possamos passar, muitas das vezes a dificuldade está nessa vida mesmo. Fomos nós que semeamos nessa vida mesmo muitas das coisas que estamos colhendo. Mas muitas das coisas não. E então, antes do nascimento, o espírito se perturba. Quando ele decide que vai encarnar, e ele tem que retroceder todo o seu perispírito para que no momento da concepção se faça a união do espermatozoide, do óvulo e da força espiritual que vai fazer desenvolver aquele corpo. Porque é o espírito perfeitamente consciente daquilo que antes de ter decidido reencarnar pediu as etapas que precisa da vida, que decide também que tipo de corpo é que vai ter, como é que ele vai ser. E com a ajuda da espiritualidade, aqui a espiritualidade está gerindo o trabalho todo, é lógico, esse corpo vai se formando, envolvendo esse perispírito para a etapa de aprendizado na Terra. Ele perde a consciência de si mesmo e entra numa espécie de sono. E as suas faculdades ficam em estado latente. E depois tem o esquecimento temporário do passado. E aí a gente nasce e não se lembra de nada. E a partir do nascimento, o que é que acontece? As ideias se desenvolvem, acompanhando o crescimento do corpo. Nos primeiros anos, as ideias que formam o caráter estão adormecidas. E na infância, o espírito é mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir. Missão dos pais. Entremos então nesse pequeno assunto que é melindroso, difícil, mas que é primordial. A criança até aos 7 anos tem a sua memória do passado praticamente adormecida. Assimila como um disco duro todas as informações que os pais e os familiares e toda a sociedade à volta lhe podem transmitir. Mas a nós pais de tentar controlar tudo aquilo que possa vir do exterior, que possa alterar o bom caminho desse espírito que está ao nosso cuidado para se desenvolver. Porque depois dos 7 anos, quando ele começar a adquirir as respectivas
reações do espírito que vai começar a acordar. Aí, se ele tiver tido tudo que era necessário até essa altura, ele vai propriamente entrar em contradição contra si mesmo. Porque se ele vinha com más tendências do passado, se ele vinha com maus exemplos, se ele vinha com maus vícios, no momento em que esses maus vícios começarem a acordar nele, o seu consciente vai dizer, não, mas isso está errado. Não é isso que está correto. Porque os pais e a sociedade lhe souberam incutir de que esses eram os padrões errados. Porque todos nós já nascemos na China, na Índia, no Brasil, em África, estamos agora por aqui, mas nós não sabemos quais são as experiências que nós temos da vida passada. Mesmo depois de adultos, depois do espírito ter recuperado parte dos seus conhecimentos, porque nós somos que nem um disco de computador, cheio de informação, cheio de dados, cheio de conhecimentos. Mas em cada encarnação são salientes alguns dos aspectos. E os cientistas nos dizem hoje que a gente não utiliza nem 10% do nosso cérebro. Então para que servem os outros 90%? Será que é lixo? Será que Deus ia criar um cérebro dessa forma complexo como o nosso para só utilizar 10%? Se calhar os outros 90% é o disco duro onde está arrumado tudo o que a gente tem das vidas passadas. E há algum espaço para tudo aquilo que a gente vai aprender nas vidas futuras. Porque aquilo que nós sabemos hoje não é nada comparado com tudo aquilo que um dia nós saberemos. Sobretudo amar. A capacidade de amar que em nós está tão reduzida no dia em que sejamos capazes de amar como Jesus ama, como os espíritos de luz amam, que são capazes de nos ver fazer asneira em cima de asneira, errar e cair, e levantar. E eles continuam nos amando do mesmo jeito, se esforçando para que a gente avance. E esse é o amor infinito. No Evangelho nos fala também de escândalos. E o que é um escândalo? Segundo o dicionário nos diz que é uma coisa indecorosa, contrária aos bons costumes. Ou que é um procedimento desabrido que causa vexame ou constrangimento, altercação, querela, algazarra, tumulto, dar escândalo em público. Mas será que era isso que Jesus queria falar? E então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, se algum escandalizar e um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. E se a vossa mão ou vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-o e lançai-o longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida, tendo um só pé ou uma só mão, do que ter de dois e seres lançado no fogo do inferno eterno. Essa é uma passagem de Mateus 5, 29 e 30 e do capítulo 18, 6, versículos 6 a 10. Aqui Jesus continuava se utilizando das crianças
para dizer que ai daquele que tentasse fazer algo de mal contra elas. E nós, 2000 anos depois, ainda continuamos não ouvindo essas máximas de Jesus. E por isso é que eu falei no início da Fraternidade Sem Fronteiras. Tem tanta criança precisando de ajuda. Não só em África, mas por todo o mundo. A Unicef faz trabalhos maravilhosos. Tem tanta criança necessitando de pai e de mãe. E hoje em dia a adoção está mais liberalizada. Quem puder, faça o que puder. E aqui no Evangelho, eu gostei de algo que Kardec nos fala sobre esse escândalo. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é muito mais geral, razão pela qual, em certos casos, nem se compreende o seu significado. Já não é somente o que choca a consciência alheia, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Toda a reação má do indivíduo a indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é resultado efetivo do mal moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, em razão da sua imperfeição, se mostram inclinados a praticar o mal. E porque as más árvores dão maus frutos. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e que não haja por estes obrigação de praticá-los. Portanto, está na hora de nós pegarmos de facto mãos à obra e de trabalhar naquilo que nós podemos trabalhar, que é em nós mesmos. Sejamos nós os primeiros a mudar o mundo e a mudar aquilo que não nos agrada. E o livro Vivendo o Evangelho, falando sobre exatamente o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala de um capítulo intitulado Por Fora. As manifestações exteriores na vivência religiosa nem sempre correspondem à realidade interior. Você cumpre formalidades, mas esquece o aperfeiçoamento íntimo. Obedece ao jejum, mas não se abstém da maledicência. Ajoelha para rezar, mas não dobra o próprio orgulho. Testemunha a fé em público e vacila na hora da aprovação. Repete orações e acha difícil perdoar de novo. Faz sacrifícios físicos e não elimina o egoísmo. Paga promessas e não se compromete com a humildade. Participa de romarias e não visita o doente solitário. Acende velas e não se ilumina. Religião é escola para a evolução do espírito. Cuide, pois, da transformação moral, a fim de que a sua atitude religiosa não seja como uma bolha de sabão, reluzente por fora, mas vazia de conteúdo e de existência fugaz. Sejamos nós, então, a mudar um pouquinho desse mundo, começando mudando a nós. E seguindo o chamamento de Jesus, porque ele diz: deixai que venham a mim as criancinhas. E João Evangelista, em Paris, 1862, e um espírito protetor de Bordeaux, em 1861, nos vem falar sobre isso no Evangelho. Deixai que venham a mim as criancinhas, que não contém um simples chamamento às crianças. Jesus
chama a si a infância intelectual da criatura adulta. Chama os fracos e os escravizados, os viciosos e os ignorantes, os infortunados e os que sofrem. Jesus foi o iniciador do Espiritismo, que atrairá para ele não apenas as criancinhas, mas os homens de boa vontade. E Jesus é a luz que ilumina as trevas, a claridade matinal que desperta, o remédio que suaviza os males da vida, o bálsamo que cicatriza todas as chagas do coração. E pegando nessa parte do Evangelho, de facto, nos faz emocionar. Disse o Cristo: deixai vir a mim as criancinhas, profundas em sua simplicidade. Essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, em que o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Jesus queria que os homens fossem a Ele com a confiança desses seres pequeninos de passos vacilantes, cujo apelo conquistaria para si o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca para o despertar. Foi o iniciador do Espiritismo que, por sua vez, atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está empenhada. Já não se trata de querer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente, que se revele na sua universalidade. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados os erros, se transformarão em verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-os em verdade, a manifestação espírita se expande no horizonte e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. João Evangelista, Paris, 1863. E esta mensagem, que tem mais de 150 anos, é tão atual no dia a dia. Nós precisamos tanto ainda de acreditar nesse Jesus, nesse facho de luz, nesse amor incondicional que Ele nos tem e que veio única e exclusivamente pedir: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se Ele nos pedisse algo complicado de fazer, bem, está difícil de amar. Vamos confessar, está difícil de amar. Mas há coisas muito mais difíceis que amar. Porque na família a gente desenvolve o amor. Nos amigos a gente desenvolve o amor. É só uma questão de abrirmos o nosso coração e compreender que aqueles que se cruzam conosco no nosso dia a dia, que aqueles que nos chateiam, aqueles que nos provocam,
aqueles que se atravessam na rua quando a gente conduz, aqueles que param o carro mal parado para nos chatear. Tudo isso, de todos eles, são nossos irmãos. E que nós, na maior parte das vezes, a gente faz igualzinho a eles. Só que a gente nem se dá conta. Somos os primeiros a tirar a primeira pedra sem olhar para aquilo que está dentro de nós, para o pecado. Como Jesus disse, aquele que tiver sem pecado que atire a primeira pedra. E nós não somos capazes de primeiro nos olharmos no espelho, de vermos no interior de nós mesmos o que é que nós podemos corrigir antes de atirar a primeira pedra. E não é porque eu estou falando isso que eu sou diferente de vocês, não. Pelo contrário, eu estou falando de mim mesmo. Eu estou falando daquilo que eu sei que eu faço. Porque ser espírita, não quer eu estar aqui falar, não quer dizer que eu sou melhor que qualquer um de vocês, não. Pelo contrário. Eu falo para mim mesmo para ver se entra. Porque eu tanta vez falo e ainda não entra. Está na hora de nós começarmos a nos policiar mais. Porque pouco a pouco a gente tanto martela que um dia alguma coisa vai ceder. Não vai ser de um dia para o outro. Se calhar não vai ser nem nessa encarnação. Mas pelo menos a gente está se esforçando. Pelo menos a gente está fazendo as nossas tentativas, porque o espírita se conhece pelo esforço que faz diariamente para tentar moldar as suas más tendências. Portanto, é isso que nós temos que fazer, nos tentarmos moldar a cada dia. Eu me lembro de uma canção que eu ouvi uma vez e que eu adorei, porque é Jesus faz de mim um vaso novo. Porque é isso que nós precisamos fazer em nós. Nós precisamos de nos ver como um bocado de barro e que somos nós que estamos moldando-nos a nós. E que a nós de mudarmos aquilo que pudermos. Há uma frase de Mahatma Gandhi, que está inclusive nesta campanha da Fraternidade Sem Fronteiras, que diz: seja você a mudança que quer ver no mundo. Como é que nós vamos de facto querer que o mundo se altere se nós não nos alteramos? Como é que nós queremos melhorar o mundo se nós não nos melhorarmos? Como é que nós queremos que aquele seja melhor se nós não estamos melhores? Temos de ser nós a nos melhorarmos. Temos de ser nós os primeiros a ver aquilo que podemos mudar. Pouco a pouco. Porque por isso é que Deus nos deu a eternidade. Ele devia saber exatamente que tempo é que a gente precisava para evoluir. Mas, porque nós podemos ser muito antigos, mas até podemos não ser tão antigos. Porque desde sempre Deus criou espíritos simples e ignorantes no caminho da perfeição. E se, quando a Terra foi criada, Jesus já era espírito de luz, e por isso é que ele foi encaminhado para ser governador da Terra, e criou esse maravilhoso planeta para hoje nós estarmos aqui, ele tem uns milhões de anos antes de nós. Mas antes de Jesus passar para a situação em que a gente está aqui, já havia outros espíritos de luz com uns milhões de anos antes dele também. E daqui a muitos milhões de anos vamos ser nós, espíritos de luz, tratando de irmãos como nós estamos hoje, ajudando irmãos como nós estamos hoje, em busca da perfeição. Porque eu já disse isso uma vez, mas eu vou repetir. Perfeição, nós nunca atingiremos a perfeição. Porque Jesus disse, perfeito, só Deus.
Nós buscamos a perfeição, mas nós nunca vamos ser perfeitos. Porque Deus é o único que é perfeito. Então, que nós lutemos, que nós busquemos por encontrar a perfeição, tudo bem. Mas não vamos procurar a perfeição nos dias de hoje em nós. Porque nem quando nós formos espíritos de luz, nós vamos estar perfeitos. O que fará hoje? E depois a gente diz, eu errei naquilo de novo. Nós vamos errar na mesma coisa muitas vezes de novo. Mas isso não quer dizer que nós não tentemos melhorar. A segunda mensagem das instruções dos Espíritos neste capítulo nos diz o seguinte: deixai que venham a minhas criancinhas, pois tenho o leite que fortalece os fracos. Deixai que venham a mim todos os que tímidos e débeis necessitam de amparo e consolação. Deixai que venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai que venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura das suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatriza? É o amor e a caridade. Se possuis esse fogo divino, o que podereis temer? Direis a todos os instantes da vossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça, e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porque é para meu bem, eu sei, que a tua mão se abate sobre mim. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua frágil criatura, dar-lhe ao coração as alegrias puras, bendito sejas ainda. Mas faze que o amor divino não adormeça em sua alma e que incessantemente faça subir aos teus pés a voz do seu reconhecimento. Se tendes amor, possuis tudo o que se pode desejar na terra. Possuís a pérola por excelência, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiam e perseguem poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar. E vereis apagar-se insensivelmente da vossa alma tudo o que possa conspurcar a sua pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que voeja nos ares, e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que a vossa alma inebriada possa saciar-se do seu alimento de vida no seio do Senhor. Um espírito protetor em Bordeaux, 1861. E aí, eles nos dizem tudo. Espíritos de luz nos vêm, através de Allan Kardec, nos ajudar a nos dar as armas para o nosso dia a dia. Tudo aquilo que a gente precisa é de amor. Amor e caridade, nos diz esse Espírito protetor. No último ponto desse Evangelho, tem uma mensagem de Vianney Cura de Ars, escrita em Paris em 1863, e que me mexeu de sobremaneira porque nos fala exatamente da encarnação, da reencarnação, e eu vou ler para vocês.
Meus bons amigos, por que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre essa pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem que o bom Deus o queira. Todas as curas que pude realizar e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Se nas vossas aflições olhai sempre para o céu e dizei do fundo do coração, meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada se necessário, para que a minha alma se eleve até vós, com a brancura que possuía quando tu a criaste. Após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem vos serão dadas. E quem sabe, a cura que timidamente pedistes em recompensa da vossa abnegação. Mas já que aqui me encontro numa assembleia, então, principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos do que o Cristo disse, que era preciso que arrancasseis o vosso olho se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo no fogo do que deixar que se torne causa de vossa condenação. Ah, quantos há na terra que um dia nas trevas maldirão o dia de terem visto a luz. Oh sim, como são felizes os que por expiação vêm a ser atingidos na vista. Seus olhos não serão causa de escândalo ou de queda. Podem viver inteiramente na vida das almas. Podem ver mais do que vós, que vedes claramente. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras de algum destes pobres sofredores e lhe restituir a luz, eu digo a mim mesmo, alma querida, porque não conheces todas as delícias do espírito que vive na contemplação e no amor? Não pedirias então que te fosse concedido ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te é dado enxergar na tua cegueira? Oh sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais feliz do que vós que estás aqui. Ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode alçar-se com elas às esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados na terra conseguem divisar. O olho aberto está sempre pronto a causar a falência da alma. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-la subir para Deus. Crede-me, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é com frequência o anjo tenebroso que conduz à morte. Agora algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, como ficarias contente? Mas quem sabe se esse contentamento não ocasionaria a tua perda? Confia no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei tudo o que me for permitido em teu favor, mas por tua vez, ora, e sobretudo pensa em tudo o que eu acabo de te dizer. Antes que eu me afaste, recebeis todos vós, que vos achais aqui reunidos, a minha bênção. Vianney, Cura de Ars, Paris, 1863. E de facto, nós hoje, como eu dizia há pouco, nós hoje não sabemos o que é que nós fizemos noutras vidas. Nós não sabemos porque é que nós estamos sofrendo, seja de uma incapacidade física, seja de uma cegueira, seja de um problema psicológico, seja de um problema mental, seja de esquecimentos contínuos, seja o que for.
porque pode ser resultado dessa encarnação, mas pode ser um pedido nosso para resolver alguma dívida do passado, ou mesmo até como prova. Nós podemos perfeitamente, no plano espiritual, dizer: eu quero ir na próxima encarnação cego para ver se consigo ultrapassar essas dificuldades. E fomos nós que pedimos. E se a espiritualidade estiver de acordo, nós veremos nessa situação. O problema é que nós, como encarnados, a gente não se lembra. Algum de vocês se lembra o que é que pediu na encarnação passada? E ninguém se lembra. Que pena. Melhor assim. Eu amei uma coisa que um dia Godinho disse numa das formações que deu conosco. Quando se falou de trabalhos mediúnicos e de hipnotismo para vermos as vidas passadas. E ele disse: se nós estamos em processo de evolução e se nós estamos hoje melhor do que ontem, vamos olhar para trás para ver o quê? É pior de certeza do que estamos hoje. Então vamos continuando em frente, sem olhar muito lá para trás, porque se nós olhamos muito lá para trás, nós fizemos muita coisa muito mal feita. Então vamos andando para frente, corrigindo tudo aquilo que nós podemos corrigir, nos policiando para tentar melhorar em nós as montanhas que nós temos de mover, e vamos mover essas nossas montanhas com o amor de Jesus que nos acompanha sempre, e do nosso anjo guardião, que todos nós temos um anjo guardião. Eu sou sincero, eu gostava de um dia poder falar com ele. Ele fala comigo todo dia. Eu tento falar com ele. Eu sei que ele me ouve, que ele está comigo permanentemente. Mas é assim, eu vejo Chico, que tinha Emanuel, eu vejo Divaldo, que tem a Joana de Ângeles. Eu também não gostava de ter assim alguém tão importante, né? Mas eu gostava de, pelo menos, saber o nome dele. Se ele é Chico, se é Manel, se é Joaquim. Eu gostava de saber. Um dia a espiritualidade vai dizer. Mas pronto. Mas nós temos que pedir ao nosso anjo guardião, aos mentores que nós temos tanta proteção. Nós temos tantos amigos das infinitas vidas que a gente teve para trás, que continuam velando por nós, que andam permanentemente ao nosso lado nos acompanhando, nos intuindo. Quantas vezes nós não estamos fazendo algo que não é propriamente o melhor e que nos vem dizer: não é por aí, menino, não é por aí. Vamos ouvir um pouco mais quando eles nos vêm segredar ao ouvido. Vamos ouvir os nossos ouvidos físicos e espirituais para aquilo que eles nos dizem. Porque eles só querem o nosso bem. E que nós esperamos um dia poder saber amar como eles nos amam. E era isso que eu hoje tinha para falar. E eu queria desejar uma excelente semana com Jesus para todos vós. Temos uns 5 minutinhos. Alguém quer falar algo? Comentar? Vamos numa assembleia, vamos conversar, gente. Não? Então, nesse caso, a gente vai fazer a nossa prece e nos preparar para o momento do passe. Vamos então fechar os nossos olhos, nos deixar envolver por esse amor infinito que Deus nosso Pai tem por nós.
por essa paz, por essa tranquilidade, por esse ambiente de luz que Jesus e os nossos anjos guardiães prepararam para receber cada um de nós, encarnado e desencarnado. E vamos dar graças a todos eles por mais um dia, por mais uma oportunidade de aprendizado, por mais um momento neste cantinho abençoado que Jesus permite nós possamos nos unir para falar dos seus exemplos. E nós quantas graças te damos, Mestre, pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua atenção por cada um de nós. E como te temos, e como essas graças são tão grandes, Senhor, a gente se une a Ti em oração. E unimos o nosso amor ao Teu para enviar para todas aquelas pessoas que necessitam. Enviar para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos afetos e principalmente para os nossos desafetos. Pedir perdão àqueles a quem já tanto magoamos nessa e noutras encarnações. E dar-te graças pela tua bênção, pela tua presença constante em nossas vidas. Por sabermos que em momentos de aflição, em momentos de sofrimento, tu estás lá para nos abraçar, para nos acariciar. E nós te damos graças por isso, Senhor. Mas tem tanta gente nessa terra sofrendo tanto. Encarnados e mesmo irmãos nossos desencarnados. Que desses nossos irmãos a gente tem poucas notícias, mas sabemos que o sofrimento do lado de lá da vida é atroz. Porque o tempo não tem fim. E por ele nós te pedimos, Mestre, que envolvas, como nos envolves a nós, que nós sabemos que tu envolves eles, mas que o envolvas e que os faças acordar para a luz. E por toda essa bênção, todo esse amor, infinitamente gratos nós te estamos, Senhor. Obrigado, Mestre. Que assim seja.